liderança e inteligência emocional. Eu sei que é um tema que a gente está falando muito desde o ano passado, mas a gente resolveu trazer ele para começar o ano bem, para você como líder. E aí, líder, gente, é muito pensar que não é só a pessoa que está na liderança extrema, é a pessoa líder da própria casa, líder da própria sala, líder das variáveis que você enfrenta no seu dia a dia. Né? Não precisa ser um coordenador próprio para ser um líder. Você que é professora é líder da sua sala, você tem um cargo de liderança com seus alunos, com os pais que te seguem, né? Por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Para quem não sabe, nós somos amigas da educação e hoje a gente vai fazer o nosso terceiro programa no Coração da Educação. Eu sou Maria Carolina Paixão, eu sou psicóloga e eu atuo com líderes, coordenadores, diretores, né, de grande escala e com professores todos os dias. E, inclusive, também lido com famílias, com todas as pessoas que precisam aprender a lidar com tudo isso e lidar com esses cargos de liderança que a gente acha que é só, né? Meu coordenador é meu líder. Mas você é líder de si mesmo? Isso é muito importante lembrar. A gente vem falando isso nas lives com o pessoal, né? Live com a Patrícia Mitsunari, live entre eu e a Marcela. A gente está sempre colocando esses pontos, né? E para quem, né, tá chegando agora, oi gente, como vocês estão por aí? Tava aqui conversando com o pessoal do replay, né, que é a maioria das pessoas assiste depois no gravado e a gente gosta de dar atenção para todo mundo, até que todo mundo comece a vir, né, chegar, a ver que a gente tá online. Então eu sempre vou interagindo com essas pessoas. Como vocês estão? Oi Bernadette, tudo bem? Como você tá? Tudo bem? Gente, eu acho muito válido a gente começar a pensar nesse programa e explicar o porquê desses programas, né? O programa no Coração da Educação, que é o que a gente vai fazer hoje, ele é base para que o profissional da educação tenha saúde mental, para lidar com os desafios diários que acontecem no dia a dia. A Marcela falou uma frase na semana passada não, na quarta, nossa live, que ficou muito gravada. Escola é igual ao hospital, é pior que o hospital. Tem muita emergência acontecendo. E para você ser um bom líder dentro da sua escola, você precisa saber lidar com essas emergências, saber lidar emocionalmente com isso, porque desafios eles acontecem o tempo inteiro. Então a gente precisa estar bem para dar conta disso, né? O que eu quero pedir para vocês é que vocês interajam aqui comigo, gente. Não me deixa aqui falando sozinho. A Marcela, a gente não gosta de ficar conversando sozinha, né? E então, quando a gente vem fazer as lives sozinhas, a gente gosta que vocês interajam. Então, façam perguntas sobre o tema, conversem, interajam com a gente, porque a gente adora essa interação. Mas, para começar, eu quero que você, se você está aqui assistindo a gente, se você está aqui assistindo no replay, quero que você pense se esse tema é, né, importante para alguém que você conhece, alguém que faz sentido, né? Alguém que faz sentido para você. Quem você acha que pode se beneficiar? Se você acha que alguém tem a se beneficiar sabendo sobre esse tema, sabendo como lidar com as questões diárias, com tudo o que vem acontecendo, aperta nesse botãozinho que tem aqui embaixo, um aviãozinho, e compartilha com a pessoa que você acha. Eu acho que quanto mais a gente passa informação para frente, mais essa informação chega na gente, né? Até conversei uma vez com a minha própria psicóloga, que eu percebia que quanto mais eu doava minhas roupas, mais ela chegava. Conhecimento é a mesma coisa. Quanto mais você doa, mais você ganha. Eu e a Marcela, a gente realmente gosta de doar conhecimento exatamente por isso. A gente adora passar porque a gente aprende muito com isso. Preparando as lives, preparando as aulas, preparando os cursos, a gente acaba descobrindo mais e mais coisas. Mas vamos ao nosso tema geral. Eu quero colocar todo mundo no mesmo nível, então sempre explico aqui o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é um termo que ficou conhecido pelo autor Daniel Goleman. Não foi ele que criou a teoria, mas foi ele que popularizou a teoria. E o que é isso, gente? É saber reconhecer as suas próprias emoções, nomear as suas emoções e, mais importante que isso, é aprender a gerenciar as suas emoções. E, assim, por que um líder precisa saber fazer isso, né? Gente, um líder precisa saber fazer isso porque isso é a base. Como que um líder vai ser um bom líder se ele não souber gerenciar suas emoções, se ele deixar ser a avalanche das suas emoções e para lidar com o contexto? Imagina aí, gente, você tá aí no seu colégio, seja você professor, diretor, gestor, coordenador, e aí vem uma família, né? Vem uma família conversar com você e essa família tá nervosíssima porque aconteceu um negócio muito chato, aconteceu qualquer coisa que a gente sabe que acaba acontecendo, né? No contexto escolar. E você fica totalmente desestruturado emocionalmente e não consegue lidar com essa família. Olha o problema. Se você se conhece e você sabe
quais são suas emoções e o que é aquilo, como que reagir àquilo, isso se torna muito mais fácil, muito mais leve, né? Eu acho muito mais válido a gente pensar nisso, e eu vou dar, ao longo da live, eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode pensar nisso e como que eu aprendi a lidar com isso, porque não é uma coisa simples, não é porque eu sou psicóloga que eu consigo lidar com isso totalmente bem, mas vale sim prestar atenção. E eu vou passar para vocês 3 formas de como lidar e como aplicar essa inteligência emocional dentro da liderança, dentro do contexto diário da educação. E um desses temas, gente, é reconhecer suas próprias emoções, reconhecer aquilo que deixa desconfortável. Como que é isso, Carol? Vamos lá, pensa aí, e eu quero quem tá aqui com a gente, pensa uma situação, escreve para mim aí, uma situação que te deixa desconfortável, te deixa abalado, situações que te deixam meio, sabe, desestrutura. Eu vou dar um exemplo no início, olha que engraçado. Eu ficava muito, muito ansiosa em falar em público, por incrível que pareça. Eu ficava muito mal. Quando eu era mais nova, tinha pavor, gente, de conversar numa roda de 10 pessoas. E isso era uma coisa que me dava, porque qual que era a emoção que eu sentia? Pavor. Eu sentia pavor. Mas vinha de uma crença minha de que eu talvez falasse coisa errada, de que alguém ia rir de mim, né? Só que essas situações, elas foram se provando dentro, quando eu fui crescendo durante, né, o meu crescimento pessoal e profissional, elas foram cada vez mais presentes na minha fase da escola, gente. Eu tinha que lidar com diversas pessoas. Eu tinha que lidar com os professores, eu tinha que lidar com as famílias, eu tinha que dar palestras. Então, isso foi meio que, sabe, tendo que ser confrontado. Então, eu tive que olhar para minha emoção e saber de onde que ela estava saindo. Então, eu quero realmente que vocês reflitam qual a emoção que te causa desconforto emocional, né? O que está te causando? Que situação, né? Pode ser conversar com um professor específico? Isso é muito válido a gente começar a reconhecer. Por quê? Eu vou dar outro exemplo muito válido que aconteceu comigo. Tinha um professor em específico em um colégio que eu trabalhei que ele me tirava do eixo, gente. Nossa, eu ficava extremamente irritada com ele. Irritada mesmo. Nossa, eu ficava assim, saía do prumo, sabe assim, da minha emoção. E eu tinha, como psicóloga do colégio e como especialista naquela área, eu precisava me controlar para falar com ele, mesmo que ele me tirasse totalmente do eixo. E aposto que vocês estão aí pensando, nossa, tenho vários professores que eu realmente, né, ou vários alunos, ou várias famílias. Sabe aquela família que você já sabe, você vai lá conversar com ela, já sabe que ela vai te tirar do eixo? Então, é mais ou menos as situações que você tem que começar a perceber o porquê. Por que ele me tirava do eixo? E eu comecei a pensar, né? Ah, ele me tira do eixo porque ele me desafia. Ele me desafiava o tempo inteiro, o tempo inteiro. E quando alguém te desafia, automaticamente seu cérebro tende a, né, a ver uma situação de perigo, né? Eu estou sendo desafiado, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Então seu cérebro entra em alerta. E aí entrava a minha, né, aquela queimação, aquele pavor. Aquele pavor não, nem tanto, mas era uma coisa assim, irritabilidade mesmo. E aí eu comecei a parar para pensar por que ele me deixava tão irritado. E aí teve um dia que ele veio, aconteceu uma situação no colégio que eu intervi entre ele e um aluno e ele não gostou. Não gostou, não gostou. E veio, esperou meu horário de almoço, esperou tudo para vir falar comigo. Na hora que ele veio falar comigo, ele já veio com 7 pedras na mão. Como eu já sabia que eu não ficava, né, já sabia que ele ia me desafiar, porque ele sempre fazia isso, e eu já estava preparada emocionalmente, eu abaixei toda a minha emoção. Isso, realmente, é isso que a gente normalmente faz dentro da terapia. A gente até meio que treina para isso. Situações desafiadoras, situações emocionantes, a gente abaixa, a gente, né, respira, olha e fala assim: já sei que eu vou lidar com isso, então bora lá, vamos lá. Abaixa tudo, se acalma, respira. Aí eu falei: pode entrar, vamos lá. Aí ele: eu não gostei, e começou a falar e falar e falar, me desafiar o tempo inteiro, porque eu não acho que é isso, isso e isso. E eu, calmamente, porque eu tinha me preparado antes, porque eu já conhecia as minhas emoções, e falei com ele: olha, se você não concorda com alguma coisa que eu falei ou fiz, não é comigo que você tem que vir debater. Você vai lá na direção e vai conversar com ela, vai pontuar o que você quiser pontuar. Não, mas eu queria vir resolver com você. Eu falei: não, você não tá vindo aqui para resolver comigo. Você tá vindo aqui para me desafiar. Então, olha isso. Imagina se eu começasse a bater boca com ele, gente. Não, porque você tem que vir. Isso foi porque eu consegui controlar a minha emoção. Eu consegui baixar a minha emoção e fazer neutralidade. É isso que vocês têm que aprender. Diante de famílias, diante de professores, diante de coordenadores, diante de situações desafiadoras. Mas para isso você precisa parar e reconhecer aquela emoção que você está sentindo. E o porquê que aquilo te causa tanto desconforto, né? Será que é porque, muitas vezes será que é porque eu não conheço aquela situação? Ou, por exemplo, gente, vamos pegar o exemplo do coronavírus.
quantas coisas vocês ficaram desestabilizados emocionalmente porque vocês não sabiam como lidar diante da família, porque não sabia quais recursos a gente tinha naquele momento, né? Hoje a gente já tá mais tranquilo e eu tenho certeza que vocês tiram de letra como resolver com as famílias, as formas de resolver, porque já veio um ano inteiro resolvendo problemas sobre como aula online, como fazer, como intervir. Então isso fica muito claro pra gente ao longo do tempo, mas para isso você precisa parar e reconhecer suas emoções e saber como lidar com elas. Ficou claro, gente? Tá ok até aqui? Vai me respondendo no chat, interagindo, porque eu gosto muito de interagir com vocês. Eu acho que isso é super válido. Coloquem aí pra mim quem tá aqui comigo, quem tá gostando da nossa live. Vamos conversando. Pensando nisso, eu acho que é muito... Eu falei que ia passar 3 pontos, né? Então, um desses pontos muito válidos, e eu acho que a gente deu uma grande melhorada nisso, durante o ano de 2020, e acho que 2021 vai pedir mais ainda, que é a questão de ser flexível a mudanças, né? A gente colocou um post ontem, né, sobre essa flexibilidade, e eu acho, eu tenho certeza, profissionais da educação, pelo que eu venho trabalhando com diversas escolas, com diversos professores, eles têm sim dificuldade de lidar com essa questão das mudanças. Eu conheço, gente, quantos professores aí coloca aí embaixo? Coloca quantos professores da rede pública, rede particular nem tanto, mas rede pública, que fazem a mesma aula tem 2, 3 anos. O mesmo cronograma de aula, porque já sabe que dá certo, porque faz isso, e se viu totalmente desesperado no ensino online, porque ia ter que mudar todo o cronograma, que foi uma mudança drástica, né? Teve que aprender novas metodologias. Quantos professores você conhece, gente? Comenta aqui, que quem tá vendo no replay, comenta se você conhece algum professor, alguma coisa que tá sempre fazendo a mesma coisa, a mesma aula, ou pelo menos assim, uma aula do ano tem que ser igual, sabe? Som tá baixo, gente? Ou tá bom? Aqui no meu tá tranquilo. Marcela tá aqui falando. Vamos vendo. Gente, o som tá bom, o som tá baixo? Falem pra mim. Acho que talvez seja o da Marcela, porque uma vez a gente estava conversando no telefone e o som dela, o meu também, o som ficou baixo para ela. Mas então eu vou continuando. Então, dentro dessa mudança, eu acho muito válido. Quando a gente fez a jornada da automotivação, a gente falou um pouquinho sobre essa mudança, que foi uma jornada assim mágica pra gente. Foi um divisor de águas para mim e pra Marcela. A gente tá até pensando em refazê-la, né? Porque foi uma jornada muito legal, muito, muito, muito da hora. E eu acho válido a gente pensar nessa mudança e refletir mesmo. Por que eu estou incomodado com essa mudança? O que está causando essa mudança em mim? Por que ela está gerando esse desconforto, né? Mudanças, é normal que a mudança ela seja desconfortável, gente. Toda mudança, por mais legal que seja, sei lá, você está morando no Brasil, você vai morar nos Estados Unidos, você vai morar em outro país, mas vamos parar para pensar nessa mudança. Tem que pegar visto, tem que fazer os papéis, tem que arrumar a mala, tem que comprar passagem, tem que preparar tudo que para lá. É um desconforto, não deixa de ser. E no dia a dia cotidiano dos líderes escolares, isso acontece o tempo inteiro, mudanças atrás de mudanças. Eu mesmo ano passado, acho que eu fiz como coordenadora, no mínimo, uns 5 cronogramas de aula. No mínimo. Eu fui mudando, aí não tava bom, porque as famílias, ai, Carol, tá pouco a aula, muda de novo o cronograma. Ai, tem que aumentar tal coisa, muda de novo o cronograma. E eu tive que, né, ser forte para não aguentar essas mudanças. Era chato? Era, gente, causava desconforto. Mas sempre pensar na mudança como algo positivo. O que essa mudança vai gerar de positivo para mim, né? O que eu, enquanto líder, vou promover ou para mim, ou para minha equipe, ou para as famílias, né? Qual que essa mudança vai trazer de positivo para alguém? Eu tenho certeza que em alguma situação, qualquer que seja ela, vai trazer positividade em um ponto. Ai, não vai, cara, não vai trazer positividade para ninguém. Tenho certeza? Muita gente viu isso no ano 2020. Muitas coisas trouxeram a mudança, né? A gente mudou totalmente o sistema de ensino. Será que isso não trouxe nada de positivo? No início a gente falava positividade em relação às famílias, que elas ficavam mais tempo com os filhos, participavam da educação dos filhos. Os professores aprenderam muita coisa. Eu mesma, gente, nossa, eu aprendi tanta coisa durante o ano de 2020 que eu não sei dizer quem eu seria se não tivesse aprendido tudo que eu aprendi. Então, pensar nessa questão da inteligência emocional como isso, sabe? De o que eu levo de bom. Porque a mudança ela vai acontecer. A diferença é o que você faz com aquela mudança.
como você enxerga aquela mudança. E ela sempre, sempre, vou repetir de novo, sempre vai trazer algo de positivo, mesmo que não seja diretamente para você. Então, um líder tem que lembrar disso. Talvez prejudique o seu ritmo de trabalho, talvez prejudique o tempo que você vai ter que passar para fazer alguma coisa, mas será que isso não vai beneficiar a sua equipe? Não vai beneficiar as famílias? Sempre lembra disso, gente. Ai, Carol, não vai beneficiar. Pensa de novo, gente. Tem que beneficiar alguém. Uma mudança, então por que vai mudar? Né? Sempre, mas meu gestor mandou. Se seu gestor mandou alguma coisa do tipo, o que a gente tem que analisar? Ele mandou porque vai beneficiar, por exemplo, pode não beneficiar agora, mas pode beneficiar a longo prazo, porque é uma coisa de sustentabilidade da empresa. Entende que não é tão só o que você enxerga, não enxergue. Uma coisa que todo mundo tem que estar ciente para ter inteligência emocional e ser líder é parar de enxergar assim, ó. Tirar isso daqui e olhar para fora. Sempre quando você vai pensar em uma mudança e reconhecer essa mudança, olha para fora, gente. Olha com o que você está sentindo, olha como você está enxergando aquilo. Será que você não está querendo não mudar porque você está limitado emocionalmente? Porque você não está focando e vendo só para frente, não olhando para os lados? Isso um líder tem que estar sempre em voga. Inteligência emocional envolve isso. Como eu me sinto em relação àquilo e por que eu não quero mudar. Será que isso vai me atrapalhar? Talvez atrapalhe. Mudar o cronograma era uma coisa que me desgastava muito, porque eu tinha que parar uma manhã inteira para montar o cronograma. Isso atrapalhava todo meu planejamento semanal. Mas beneficiava as famílias. Entende como a mudança, ela pode não ser boa para mim, que sou líder, mas ela vai ser boa para minha equipe, ela vai ser boa para as minhas famílias, ela vai ser boa para os meus alunos. Eu lembro, para dar um exemplo mais claro, quando eu trabalhava com a Marcela, a gente implantou um sistema de mentoria para os alunos de mapa mental. Os professores ficaram um pouco irritados porque a gente pensou em momentos de interagir com eles, com os alunos, né? De outra forma, tinha outro modelo, levava mais tempo, eu tive que explicar para os professores. Só que a longo prazo, a gente viu os benefícios disso. Então, por exemplo, causou um desconforto nos professores? Causou muito desconforto essa nova metodologia que a gente apontou. Só que quando a gente foi bater o ano que a gente começou e o ano depois, o desenvolvimento dos alunos era gigante. E até para os próprios professores, eles viam a diferença. Eles viam, porque não melhorou para eles. Não melhorou para eles em algum certo momento, naquele primeiro momento. Mas depois melhorou super. Eles viam o desenvolvimento dos alunos. E quem é professor e quem é coordenador, a coisa que vocês mais querem é ver o desenvolvimento dos alunos, gente. Você quer ver aquele aluno crescendo, transformando, criando, né, possibilidades de estudo. Então, isso foi crescendo. E aí entra um outro ponto que eu acho muito importante, que entra muito em inteligência emocional, que é aprender a resolver conflitos, né? Resolver problemas, situações cotidianas desafiadoras, né? O que acontece? Você que é líder aí, tá aqui comigo, quantos conflitos você não encara todos os dias? Quantos? Me fala. Eu garanto que são no mínimo 2 ou 3. Seja conflito com a equipe, seja conflito com as famílias, seja conflito com o gestor, que você não concorda em alguma coisa. Algum conflito vai ter que ser resolvido ao longo do dia. É uma escola, existem conflitos, são pessoas, né? Não existe isso. Ou pelo menos até em alunos, vamos resolver conflito entre os alunos, vamos resolver conflito entre os professores, vou ter que resolver um conflito meu com o meu professor. Existem vários conflitos acontecendo todos os dias durante a escola. E um líder, ele precisa aprender a se controlar emocionalmente para lidar com aqueles conflitos. Não adianta um líder vir desestabilizado para tentar resolver alguma coisa. Não existe essa possibilidade. Você precisa estar bem emocionalmente para lidar com todos os conflitos. Como eu falei no início, para quem não estava aqui, o que acontece? Por exemplo, vem as famílias. Eu dei até um exemplo disso nos stories. Para quem não acompanha, a gente está sempre conversando nos stories, pensando sobre esses assuntos. E, vamos lá, chegou uma família, brava, porque o aluno não aprendeu nada durante o ano. Não acho que meu filho se desenvolveu. É um conflito. O pai veio pronto para brigar. Você tem que estar emocionalmente bem para baixar o ritmo da emoção daquele pai. Você precisa estar bem para ir lá e falar: pai, senta aqui, vamos conversar. Olha, o que aconteceu? Como aconteceu isso? Me fala o que está fazendo. Só que para isso, gente, você precisa estar bem. Imagina você indo enfrentar esse pai sem estar bem emocionalmente. Olha a catástrofe que isso vai ser.
Então pensa sempre que um líder, ele precisa estar bem para ele dar conta das demandas diárias. Não existe isso de, eu não tô bem, mas tá tudo bem. Eu lido com as minhas coisas sem toda neutralidade. Mentira, não existe isso. Você precisa treinar todos os dias a lidar com as suas emoções para ser um bom líder. Não existe a possibilidade de não treinar emocionalmente. Eu sou psicóloga e eu tenho que treinar todos os dias quando eu vou lidar com crianças, quando eu vou lidar com os coordenadores, quando eu vou lidar com os gestores, para estar bem. Tudo frustra, gente. Nós somos humanos. A frustração, ela faz parte, a mudança, ela faz parte. E você precisa estar pronto para lidar com isso todos os dias, sendo um líder da sua escola. E aí, é muito pensar nessa mudança para fora. Por onde começa, gente? Essas mudanças emocionais? Por você. Então, você é o líder de si. Esse é o ponto-chave. Um coordenador, um gestor e um diretor é dono de si. É, gestor das suas próprias emoções. E isso é o passo principal e primordial para você ser um bom líder. Você precisa aprender a gerenciar como você se sente em relação às coisas para aprender a lidar com as pessoas, né? Ai, Carol, a gente controla o que a gente sente? Não, a gente não controla como a gente se sente diante de todos os acontecimentos do dia a dia, mas a gente controla como isso vai acontecer depois. Senti emoção, fiquei com raiva porque um professor me desafiou? Fiquei. Ninguém vai conseguir controlar isso, gente. O que acontece é, você sente raiva, você aprende a gerenciar suas emoções. Eu sei que eu estou com raiva, estou aprendendo, reconheci minha emoção. Tá, o que eu faço com isso? Eu não vou descontar nele. Isso não vai gerar nada. Então, eu como líder reconheci e vou gerenciar minha emoção. Ok, abaixei a minha emoção e falei assim, não é assim que vamos lidar. Vai, olha, e aí muda o rumo da história. É isso que um coordenador, um gestor e um líder tem que fazer. Ele tem que aprender que você vai ter que ser o controle de si. Não existe outra possibilidade. E um ponto mais chave disso tudo, eu tô falando muito de protagonismo emocional, protagonismo do eu, né? Eu sou protagonista da minha própria história, eu decido como lidar. Eu não deixo as minhas emoções controladas diante de situações desafiadoras do cotidiano escolar. Só que para isso, antes de tudo isso, você tem que estar bem com você mesma. Então, algumas coisas que eu quero deixar para vocês, algumas dicas que a Marcela já viemos falando ao longo dos dias, que é o seguinte, gente, nenhum líder vai ser bom o suficiente se ele não cuidar de si. Não adianta você pensar que você vai ser um bom líder se você não está cuidando de si. Eu não era uma boa líder se eu não estava bem emocionalmente. Entende que são essas as diferenças, esses pequenos detalhes? Então, assim, quando você for pensar em ser líder, olha, eu sou líder, né? Agora assumi um cargo de liderança esse ano, virei coordenador, assumi a primeira vez a minha própria sala. Olha que legal isso. Só que aí você vai ter que aprender, que você vai ter que aprender a se controlar. Você vai ter que aprender pensar em tudo que está acontecendo e como lidar com isso, né? Então, como que a gente faz isso, gente? Tendo limites mentais. Isso, limites mentais são o mais importante para um líder. O que são esses limites mentais? É simplesmente você colocar limites na sua própria desenvoltura no trabalho. O meu limite é trabalhar até X horas. Ai, mas a Marcélia fala que a gente precisa se doar 200%. Sim, a gente tem que se doar, um líder precisa se doar 200%. Mas para se doar 200%, ele tem que colocar uns limites mentais e comportamentais. Até que ponto você está disposto a dar da sua saúde mental para ser um bom líder? Né? Então, assim, uma das coisas que eu venho trabalhando, mesmo com a Marcélia, que era com quem eu atuava, né, quando eu trabalhava com ela, e minha visão era muito de empoderamento mental para os líderes. Então, é muito uma visão de olhar com cuidado e carinho para você. Uma das dicas tenha limites no próprio celular. A gente está muito no home office, então a gente precisa colocar, por exemplo, limites. Tirar as notificações a todo momento, porque aí você controla o momento de olhar a notificação. Você controla a hora de responder seu professor no WhatsApp. Um dos pontos, gente, é o seguinte: ter programas profissionais para comunicação. Então, Hangout, Telegram, WhatsApp Business, porque aí você consegue controlar. O WhatsApp, o seu pessoal, você quer olhar todo momento. Todo momento não, mas você normalmente tem a tendência a colocar as notificações mais liberadas, né? E aí, o que acontece se tá com a notificação liberada, automaticamente você quer ver o que tá aparecendo lá na notificação. É automático, isso causa ansiedade, né? E
Gente, e se você tem o WhatsApp Business, você pode diferenciar o que é da sua família, o que é do seu pessoal e o que é do trabalho. E você consegue controlar esses pequenos detalhes dentro do dia. Esses pequenos gatilhos mentais de frustração, irritabilidade, desafios diários, sabe? Quando você sabe que você vai, às 10 horas, abrir o celular e ver 40 mensagens, que às vezes é o que tem, 40, 60, 70, 100 mensagens, você já se prepara mentalmente para enfrentar os desafios. Agora, se elas ficam só aparecendo na sua tela do celular, no seu computador todo momento, isso vai tirar o seu foco daquilo que você precisa. Isso vai desgastar você mentalmente ao longo do dia, porque você vai ter que apagar tanto incêndio durante todos os dias e que isso vai te desgastando emocionalmente. Entende como isso faz diferença? Entende que pensar primeiro em você precisa ser a sua prioridade máxima para ser um bom líder? Não adianta você querer, quero dar conta de tudo, mas eu preciso estar disponível. Sim, mas aí é o que a gente sempre fala. Disponibilize o horário para a sua equipe. Avisa que você só vai olhar. Gente, uma coisa. Quem realmente for um problema gigante, que não tem como ser resolvido sem você naquele momento, ela vai te ligar. E a ligação, você já sabe que é uma coisa grave. Entende a diferença? Mas aí você colocou limites. Um limite legal também é, por exemplo, não responder mensagens no sábado e no domingo. Parece básico, mas tem muito coordenador e diretor que vive em função disso, que não desliga, né? Então, tenha esses acordos consigo mesmo para sua saúde mental, porque ser consumido pelo trabalho, gente, é uma coisa que a longo prazo ela vai te desgastando muito emocionalmente, e aí uma hora você explode. A gente fala muito do burnout, né, hoje, que é o consumo do seu trabalho, que você, sabe, chega num êxtase de trabalho que você não dá conta de mais nada. Você para de render, porque você está tão sobrecarregado emocionalmente, causando tantos gatilhos mentais desfavoráveis, que isso dá um problema. Então, sempre lembra disso. Para ser um bom líder, você precisa primeiro cuidar de você. E essa saúde mental vem em primeiro lugar. E se for importante, extremamente importante, as pessoas vão dar um jeito de falar com você. Então tenha programado isso, pense nisso, coloque horários para responder coisas que você sabe que são desafiadoras. Por exemplo, uma dica muito legal para cuidar disso se tem algum professor, por exemplo, eu falei no início que eu tinha um professor que ele me desafiava totalmente. Então, normalmente, o que eu fazia? Quando eu ia falar com ele, eu marcava uma reunião que eu sabia que eu tinha que falar com ele, eu já sabia que era uma reunião que eu tinha que fazer logo de manhã, porque eu ia estar mais calma, estar tranquila. Então, pense qual horário que você fica melhor para resolver conflitos e desafios. E, normalmente, se você consegue agendar uma situação que te causa desconforto, que te causa um pai que é mais chato, que é mais delicado de mexer, coloca um horário que você já sabe que você vai ser favorável, certo? Deixa eu ver quanto tempo a gente já tá aqui, já tem um tempinho, a gente já tá encerrando, né? E eu acho que isso fica muito claro. Então, vamos resumir um pouco, né, do que a gente falou hoje. O que é inteligência emocional, né? Por que a gente tem que lidar com a inteligência emocional? E eu apresentei 3 formas, né, da gente lidar com essa inteligência emocional. Então, é muito reconhecer as suas próprias emoções e saber como gerenciá-las, né? Reconheça as situações desafiadoras que estão no seu dia a dia, né? Aprenda a lidar com mudanças, porque elas acontecem, todo mundo que é líder sabe disso, elas acontecem cotidianamente, né? Aprenda a resolver conflitos de forma mais tranquila, né? Aprenda a reconhecer e nomear suas emoções e gerenciá-las diante dos conflitos e cuide de você, que eu acho que é o mais importante disso tudo. Cuide da sua saúde mental, aprenda limites mentais para o seu trabalho, né? Aprenda qual é o seu limite, certo, pessoal? Então, esse foi mais um programa do Coração da Educação. A gente falou sobre inteligência emocional e liderança. Eu sou Maria Carolina, eu sou psicóloga e sócia, né, e cofundadora da Midas. E a gente está aqui amando fazer essas lives com vocês. Mas, para quem quer ficar mais por dentro do que a gente fala sobre esses assuntos, sobre inteligência emocional, sobre liderança, sobre como lidar com o sistema dentro do cotidiano escolar, vai lá para o nosso canal do Telegram. No link tá na bio. A gente passa muita dica, muita informação. Inclusive, tudo normalmente quando a gente faz a live, a gente já vai conversando lá no Telegram sobre os assuntos. Então é isso. Gratidão por quem tá aqui no ao vivo e gratidão por quem assistiu no replay. Um beijo e até mais.